está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreende Aí Cast, o podcast de quem empreende nas quebradas. Essa temporada que é exclusiva para a gente celebrar os 10 anos de Empreende Aí que a gente completou nesse ano, sempre com convidados de peso para discutir temas aqui do ecossistema empreendedor. E já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar uma curtida, compartilhar também com os colegas empreendedores ou você que atua também dentro das empresas, institutos, governo, com a temática de impacto social. Então já compartilha essa informação dentro dessa comunidade empreendedora, tá certo? Aproveita também para seguir a Empreende Aí nas redes sociais, para também acessar novas oportunidades, não é isso, Luiz? É isso aí. Por favor, a gente já tá falando isso há uns 10 episódios. Se você não se inscrever ainda no canal, você tá de brincadeira. Vamos lá, né? Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é diretor executivo do Instituto Cirela e do Instituto Sim. Ele também atua como professor nas áreas de responsabilidade socioambiental e ética empresarial e faz parte de vários conselhos aí super importantes ligados ao impacto social e à sustentabilidade. E ele já falou aqui no off que faz algumas coisas mais. Eu já tô querendo entender como que ele faz tudo isso. Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, Aron. Muito obrigado. Olá. Muito prazer estar aqui. Todas e todos que vão ter a gentileza de assistir isso aqui, tá certo? Estou à disposição de vocês. Maravilha. E assim, Aron, prazer te receber aqui. Você que tem, né, um baita repertório, uma experiência muito rica, né, dentro do mundo corporativo, né, trazendo essa visão de negócios e também o olhar social. Então, a gente quer entender um pouquinho mais dessa trajetória tão potente, né, que você nos traz, nos apresenta aqui hoje. Então, queria entender um pouquinho como é que foi, né, esse desenrolar, qual foi aí a trajetória, o que que você tem feito hoje em dia também. Fala um pouquinho mais da sua, né, formação, da sua trajetória e o que que você tem feito hoje em dia. Bom, primeiro na linha de apresentação pessoal, né? Eu acho legal dizer que eu sou casado há muito tempo. Tenho 3 filhos, né? Um rapaz e 2 moças e 4 netos. Né? Então, esse é o meu núcleo familiar, tá certo? E uma coisa importante para dar energia para a gente é que eu estou muito feliz com a minha família, né? Então tive sorte, né? A gente tem que ter sorte. Realmente, a sorte é um fator fundamental, né? Muito. Loteria do CEP, loteria do útero, né? Onde é que a gente nasce, né? Em que bairro a gente nasce, faz muita diferença. Né? Aliás, uma coisa interessante que eu acho que a gente vê pessoas que têm muito sucesso na carreira, às vezes têm uma certa arrogância, porque não dão o devido valor ao fator sorte. Claro, falam que tudo é mérito, né? Não é verdade. Tem até um livro interessante de um professor de Harvard que esqueci o nome agora, o nome do livro é A Tirania do Mérito. A Tirania do Mérito. Né? Não é verdade que tudo é... Claro que mérito é muito importante, sim, esforço, mas tem sorte, tem um papel fundamental nisso. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Não que seja tudo tranquilo. Sim. Mas falando rapidamente da minha trajetória, eu me formei em engenheiro industrial metalúrgico, uma carreira que até hoje... até de nome mudou, hoje falam engenharia de materiais, tá certo? E comecei a trabalhar em siderurgia. Minha primeira carteira assinada é de janeiro de 1970. Eu estava no 5º ano da escola e comecei a fazer estágio já de carteira assinada e tal. E em 71, eu me formei em dezembro de 70, e em 71 eu fui trabalhar na Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje não existe mais. O pessoal que vai para... Não, ela existe, mas não tem mais esse nome. Né? Ela, depois desse sistema de privatização, ela passou a ser da Uzi Minas. Né? E eu fiquei os meus primeiros 17 anos lá. Eu adorava o que eu fazia, porque eu me sentia útil. Né? Nenhuma economia funciona sem aço. Né? Nada funciona sem aço. Direto ou indiretamente, se você tirar aço da sociedade, a sociedade simplesmente deixa de existir. Tá certo? Então, eu me sentia útil, fazendo um produto necessário. Tá certo? Realmente achava... Segunda-feira era um bom dia. Gostava de ir para a usina. Me sentia... Era gostoso. Empresa com 15 mil empregados. Né? Entrei lá estagiário e saí de lá diretor de engenharia. Quando eu saio da Cosipa, eu ainda fico no setor há algum tempo. Né? Eu trabalhei numa laminação de cobre, depois trabalhei numa fábrica de tubos de arte e costura. E aí, por várias razões, comecei a fazer um monte de coisa diferente. Então primeiro essa vida de engenheiro, né? Sempre área técnica mesmo, nunca fui de área comercial ou de área financeira, sempre área técnica.
E aí, por várias circunstâncias, eu começo a fazer coisas diferentes. Primeiro, eu precisava trabalhar, filho na escola e tal. Eu deixei de trabalhar no setor de metalurgia, siderurgia. Aí comecei a receber convites para trabalhar muito estranhos. Tá? Estranhos no sentido de muito afastados daquilo que eu fazia. E fui convidado para dirigir uma empresa municipal em Campinas, para ser presidente de uma empresa. Por quê? Porque essa empresa, na época, se chamava Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. E a ideia é que, como lá na COSIPA eu tinha sido da área de pesquisa e desenvolvimento, eu tinha muita relação com universidades, centros de pesquisa, e como Campinas é um polo tecnológico importante, tem a Unicamp, tem a PUC, tem outras unidades associadas à pesquisa, a ideia seria que eu ia ser o que eu fazia na COSIPA, porque eu adorava fazer essa interação com universidades e centros de pesquisa, eu ia poder fazer pensando no desenvolvimento regional, no desenvolvimento urbano da cidade. Então, eu precisava do emprego. Eu não conhecia o prefeito superficialmente. Né? Fui lá falar com o prefeito e, fazendo a história curta, quando eu cheguei na cidade, passou um ônibus escrito ENDEC. Eu falei, que estranho fazer propaganda em ônibus. Aí passou um segundo ônibus. Eu falei, o pessoal gasta dinheiro com propaganda em ônibus, coisa estranha. Aí passaram vários ônibus no trajeto até a prefeitura. Eu falei, prefeito, que história é essa? Ele falou, não, é o seguinte, aqui tinha uma empresa privada de ônibus e foi estatizada, porque ela quebrou. Então a gente colocou ela dentro da ENDEC. Então a ENDEC, na realidade, naquela época, era uma empresa de transporte público. Não era o que eu imaginava. Uhum. Então eu recusei. Falei, não, prefeito, estou fora. Não vou ser Não presidente. dá. Não. Transporte é muito complicado. É muito complicado. Eu não era da área. Não vou me meter em coisa que eu não entendo. Né? Mas fazendo a história curta, ele falou, não, fica aqui trabalhando comigo, porque está sendo criada a Empresa Municipal, até lembro do nome, é feio para burro, ENTUC, Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Campinas. Ele mostrou o projeto para mim. Isso aqui está na Câmara de Vereadores, vai ser aprovado, os ônibus vão sair, e a ENDEC vai fazer realmente isso que você pensa que ela deve fazer, que eu pensava, que é promover o desenvolvimento da cidade, né? Com interação com as universidades. E falou, mas enquanto isso, fica trabalhando comigo como meu assessor. Você fica como meu assessor especial, já com foco em desenvolvimento científico, tecnológico, interação com a prefeitura. Eu aceitei, precisava do emprego. Só que rapidamente eu virei secretário municipal. Aí também uma história comprida. Eu nunca na minha vida pensei em ir para a administração direta, né? Mas o fato é que eu fiquei 2 anos lá em Campinas. Foram 2 anos intensos. Você era secretário do que lá? Eu era o secretário-chefe de gabinete. Era Legal. um secretário de governo. Legal. Na realidade... Também era bem diferente do que você imaginou fazer. Completamente diferente. O pessoal ligado à Secretaria de Obras, Secretaria de Finanças, esses se reportavam diretamente ao prefeito. Uhum. Todos os outros secretários Você. me reportavam. Não se subordinavam a mim, sempre, Uhum. mas a articulação desse trabalho era comigo. E foi um período muito rico no sentido de aprendizado. Eu aprendi sobre transporte, sobre educação, sobre defesa civil. Quer dizer, todo o tecido social de uma cidade, né? Você é obrigado a se envolver. Então, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida e nunca produzi tão pouco. Porque olha, eu tenho uma profunda admiração por servidores públicos dedicados. Esses caras são heróis. Porque é muito mais difícil, tudo é muito mais travado, entendeu? Então, por exemplo, no setor privado, nós né, vocês que são empresários, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, desde que a lei não proíba. Uhum. No setor público, você só pode fazer aquilo que a lei determina. Ou seja, você tem uma ideia qualquer, maravilhosa, você julga maravilhosa para a cidade. Eu vou fazer tal coisa. Não é bem assim. Você tem que fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara de Vereadores para ser aprovado ou não. Aí, quando vai para a Câmara de Vereadores, não é bem todo centro e fala, vamos ver o que é melhor para a cidade.
O cara vê o que é melhor para mim. Não necessariamente pensando em desonestidade. Nada. Não, será que para o meu eleitorado... Mesmo, né? O meu bairro, esse projeto não vai beneficiar o meu bairro. Então, eu estou contra. Então, eu estou contra. Então, e eu não sabia. Eu era um elefante numa loja de cristais. Eu não sabia. Então, eu tive muita dificuldade no começo. Né? Eu tive passagens engraçadas de dificuldade. Eu não sabia desse jogo. Eu sabia jogar o jogo do setor privado, Sim. que é muito... Não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil. Mas, enfim, fiquei 2 anos em Campinas. Eu não tinha reeleição na época, daí o prefeito entrou outro grupo político, né? Mas eu fiz uma promessa para mim, que mostra o meu respeito pelo serviço público. Eu falei, não trabalho para administração direta nunca mais, a não ser que eu não tenha opção. Eu preciso pagar as contas, tenho filhos, né? Preciso pagar... Se precisasse, mas é muito difícil. Então, deixo aqui registrado meu enorme respeito pelo pessoal do serviço público dedicado. Tem gente muito boa na prefeitura, no governo, na federação. Tem gente excelente, mas troço difícil. É muito difícil. E aí como você volta para o... Aí o que acontece? Aí lá em Campinas, eu precisava arrumar emprego. Né? Terminou a minha fase lá. Aí vem um dos empresários da cidade, com quem eu tive uma relação, falou, eu queria que você trabalhasse comigo. Eu confesso para vocês que eu não ia muito com a cara dele, tá certo? Mas era a minha opção, eu aceitei. Eu fui trabalhar com esse cara, que no fim foi uma relação muito boa, ele já faleceu. E trabalhando com ele, no começo eu não gostei de trabalhar, ele tinha uma empresa grande de prestação de serviço, com mão de obra, mas eu fiquei procurando emprego. E não pintava, fiz vários... Então, fui ficando. Até que depois de 1 ano, ele se associou a um cara de Goiás e resolveram criar uma empresa e me convidaram para ser o diretor da empresa. E me deram uma participação. Então, eu virei empresário médio, né? Porque eu tinha 4% da empresa, eu era um dos diretores da empresa, e eles é que tinham controle. Então, eu era empregado, mas um empregado com participação. E foi um período muito bom. Na área de telecomunicações. Então, eu saio da siderurgia, vou para o serviço público, aí vou para a área de telecomunicações. E nesse período todo, eu fiz várias coisas. Eu fui sócio de um açougue, que foi um fracasso. Ninguém sabia. A gente ia ter uma rede de açougues. O primeiro fracassou. A pessoa pensava que todo mundo gostava de churrasco, era fácil ter açougue. A gente teve um açougue na Vila Leopoldina. Tá? Foi um desastre. Foi a primeira vez que eu perdi um dinheiro importante para mim. Depois do açougue, um colega meu de faculdade estava em dificuldade e ele tinha loja de material de construção lá na Baixada Santista. Eram 2 lojas grandes. Ele precisava de sócios. De novo, fazendo a história curta, eu juntei mais 3 caras, nós éramos em 4, compramos uma parte da empresa de material de construção e foi um desastre. Mais dinheiro perdido. Eu achei que fazendo... A minha mulher falou assim para mim, Aron, você sempre falou que dinheiro não aceita desaforo, como é que você vai entrar nesse negócio? Eu falei, olha, ele é meu amigo, quem precisa... Se der certo, vai ser bom demais, né? Ajudar um amigo e ganhar dinheiro, é a melhor coisa do mundo. E se der errado, é um dinheiro que a gente pode perder. Não quero perder, mas se perder, não vai mudar a nossa vida. E eu perdi o dinheiro e o amigo. Então, foi realmente não foi muito legal. Perdi o dinheiro e o amigo. Então você vê, daí teve o açougue, teve loja de material de construção, teve uma empresa de BINA. Você sabe que é identificador de chamada telefônica? Sim. Você sabe por que chama BINA? Não. Então, aposto que ninguém sabe. Aposto que muita gente não sabe nem o que é BINA, né? Porque hoje é tudo no celular, identificação. Todos os celulares têm. Antigamente, eu estou falando do tempo, não tinha celular ainda. Que era só o fixo, e aí você tinha lá o BINA. E ainda tinha... era analógico ainda, não era tudo que era digital. Você tinha centrais telefônicas analógicas. Então, a gente... também outra história, 5 sócios, botar uma fábrica em Brasília. Por que em Brasília? Porque os sócios técnicos que dominavam o assunto, nós tínhamos 2 sócios que eram da área técnica, eles eram de Brasília. Então, a instalação era em Brasília, nós tínhamos perto de 40 empregados, era bem arrumadinha a empresa. BINA, porque um desses caras estava na patente do identificador de chamada telefone. O telefone A liga para o telefone B. E o telefone B identifica o número de A.
B-I-N-A. B identifica, isso que é Bina. Então eu fui sócio dessa fábrica. Essa fábrica estava indo bem, nada assim muito grande, era uma fábrica pequena. E aí, no governo Collor, ele abre as fronteiras e começa a entrar produto coreano, chinês. Não era melhor que o nosso, mas custavam um terço do preço. Então a gente simplesmente não conseguiu competir com muitas outras fábricas. A gente teve que fechar. Fechamos. Nenhuma ação, porque todo mundo assistiu, numa boa, nenhuma ação trabalhista, zero, porque a gente jogava muito limpo com a turma. E não deu certo. Mas ali algum troco ficou, mas pouca coisa. Então você vê, a empresa estatal, secretário municipal, dono de açougue, bem diverso. Material de construção, identificador de chamada telefônica, Bina, chamava, como é que chamava a nossa empresa? Núcleo Tecnologia, Núcleo com K. Olha, lembrei do nome. E depois mais uma experiência empresarial, me convidaram, esse cara aqui, o cara lá de Campinas tinha me convidado para trabalhar com a Anitel e Comunicações, me convidou para um outro negócio, água mineralizada. Ou seja, você tem água mineral natural e tem uma água mineralizada. Você purifica a água e adiciona os sais e tal. E foi um desastre. Foi um desastre. A gente ia competir com Coca-Cola, com Nestlé. Quer dizer, foi um erro de decisão de mercado, porque como ele era um sujeito muito rico, e onde ele punha a mão virava ouro, parecia Midas, quando ele me convidou, eu nem fui pesquisar nada. O fato é que deu errado. Então você vê que a minha vida como empresário não é exatamente uma vida de muito sucesso. Aí o que acontece? Quando a empresa de telecomunicações, que foi muito bem, né, onde eu fui convidado para ser sócio, essa foi muito bem. Foi no tempo que as empresas eram estatais. Quando as empresas são privatizadas, a gente sabia que o serviço que a gente prestava, eles iam internalizar. Era um serviço muito interessante. Isso aconteceu. Tinha prazo, tá? Nenhuma novidade. E aí, quando terminou essa empresa, a minha mulher, que é acadêmica, é professora da USP, falou para mim, Aron, você sempre quis estudar, tira um sabático para você pensar na vida, o que você vai fazer. E aí que vem a mudança. Aí essa história é comprida para responder a pergunta de vocês, como é que eu entrei neste campo? Aí eu vou fazer um MBA, tá certo? Eu resolvi fazer um MBA, um MBA executivo internacional da FIA, da Fundação Instituto de Administração. E eu, então, com 54 anos de idade, e normalmente as pessoas fazem com muito mais jovens, né? Então, o pessoal da classe brincava, me chamava de tio, alguns mais desaforados me chamavam de avô. Eu era 20 anos mais velho do que os outros colegas, né? E até agora a gente se encontra de vez em quando. E fui fazer esse MBA. E nesse MBA que deu o clique, deu essa coisa que mexeu comigo. Antes do MBA, eu já tinha feito trabalho voluntário. Eu tinha sido presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que era um trabalho voluntário, mas ligado à atividade profissional. Eu fui diretor da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, também voluntário. E fui diretor da Associação Brasileira de Metais, também voluntário, mas tudo voltado para a área profissional, não era para a sociedade ampla, né? Aí nesse curso, eu me apaixonei por duas disciplinas. Eu fiquei encantado com sustentabilidade e com ética empresarial. Isso realmente, achei essas disciplinas muito legais, muito legais. E tive a sorte que entrou um cabeludo na classe, junto com o professor de ética, cabeludo mesmo, cabeludo aqui, ele, aliás, a mãe é argentina. Hoje é um amigo muito querido, Luiz Alexandre, isso em 2002. Dizendo o seguinte, olha pessoal, nós temos um projeto chamado GESC. Vocês conhecem o GESC? Já ouviram falar? Não. GESC quer dizer Gestão para Entidades da Sociedade Civil. É um curso para organizações sociais ministradas por alunos e ex-alunos da FIA, pessoal com MBA. E precisava de voluntário para ser consultor social. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu estava no sabático, estava com tempo, eu aceitei. Aí fui lá. Nós tivemos 6 aulas de 3 horas, 18 horas aula, para explicar como é que a gente faria a consultoria, e fomos designados para fazer consultoria para organizações sociais. E aquilo foi... Até me emociono quando eu lembro, porque foi transformador. Eu fui designado por uma organização social que ficava dentro do SEASA, mexia com a criançada da favela do Trilho, e fomos lá ajudar. O diretor dessa organização era um sujeito formidável.
ex-pugilista, grandão, gente boa para burro. Tanto que eu ficava constrangido, porque a gente ia lá fazer a nossa consultoria e ele tinha uma banca de... A gente saía com fruta. Isso é remuneração, a gente não pode receber. Eu ia para casa com caixa de frutas de qualidade. Estou querendo lembrar o nome dele. Manelão. Olha, lembrei. 2003 foi isso. E a partir daí, né, eu me senti tão bem. Quando eu ia na escola, aquela criançada, a gente sentia que estava dando uma contribuição com tão pouco. Era a dedicação do nosso tempo. Era pouco. Aquilo, para mim, foi realmente uma delícia. Entendeu? Eu me senti realmente bem, sabe? Uma novidade para mim. Eu já com 54 anos. Então, eu sou um convertido recente. A partir daí, aí aconteceu um monte de coincidências. Tudo, nada planejado. Se eu disser para você... A tal da sorte que a gente estava falando lá no início. Sorte. É sorte de casar com quem eu casei, que sugeriu que eu fosse estudar. Se ela não tivesse feito essa sugestão, provavelmente minha vida seria diferente. Não dá para saber, não dá para voltar. Eu não acho que seria melhor, não acho mesmo. Mas, enfim, aí quando eu saio lá, acontece outra coincidência. O Banco Mundial tem um instituto, chama World Bank Institute. E esses caras vêm para o Brasil com um programa, junto com a Única, açúcar e álcool, o pessoal que mexe com açúcar e álcool. É um programa de responsabilidade social corporativa para o setor. E precisava de instrutores brasileiros que fossem fluentes em inglês. E um colega fez a ponte com a FIA, e a FIA indicou algumas pessoas, e alguém falou, o Aron se vira no inglês. Eu e mais quatro colegas, não sei se nós éramos em 5 ou em 6, tivemos um curso, um professor particular de altíssimo, um gringo veio para cá dar aula para a gente, um super professor. Então eu tive depois do pós eu tenho um curso de responsabilidade social, foi quando eu fui realmente, me aprofundei e saí dando aula em usinas de açúcar e álcool pelo interior de São Paulo. Isso nunca entrou na minha cabeça que eu ia ser professor. Comecei a dar aula. Daí, de repente, eu lá dando aula de Corporate Social Responsibility. Quem que ia imaginar, entendeu? Aí um professor da FIA, onde eu tinha estudado, tem um problema, não sei o que houve, o cara adoeceu, no dia de uma aula, um in-company da Ford, e os caras não achavam quem substituir. Alguém falou, o Aron está dando aula. Aí me ligam, Aron, você pode substituir o professor? Eu fiquei, dar aula no MBA, nunca pensei nisso. O fato é que eu fui dar aula, fui bem na aula, fui bem avaliado, aí vem outro convite. De repente eu me vejo professor, principalmente na FIA, depois passo a ser professor, a gente chama instrutor no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde eu tinha feito um curso de governança. Aí eu invisto do bolso e fiz um monte de cursos fora do Brasil, esses cursos curtos, né? Fui para Harvard, fui para MIT, fui para Northwestern, fui para Vanderbilt e fui para Bentley. Eu fiz vários cursos. E aí comecei a ficar especialista. De repente eu me vi um especialista nessa área de responsabilidade social, sustentabilidade, ética, onde até hoje eu dou aula. No meio dessa conversa toda, o senhor Eli Horn, né, que é o acionista majoritário da Cirela e da Sim, e que é um dos principais filantropos, se não o principal filantropo brasileiro. Eu sou apresentado para ele, porque ele estava insatisfeito com a filantropia dele, e eu sou contratado para fazer um projeto de consultoria para ele em 2007, no final de 2007. E, nesse meu projeto, eu faço uma proposta da criação do Instituto Cirela. Na época, assim, se chamava Cirela Comércio, já era outra empresa, mas assim, a CCP veio depois. E, fazendo uma história curta, os filhos dele, principalmente o Rafael Horn, topa a ideia, esse negócio demora para amadurecer, isso vai para 2010, já estava há mais de 2 anos lá. E um dia eles falaram, vai ser criado um instituto, conforme você tinha proposto, com 1% do lucro líquido da empresa. Mas você tem que ser o diretor. Eu falei, não aceito. Eu não queria emprego. Eu estava feliz, porque eu fiz vários projetos paralelos. Né? Fiz um projeto na CCN, fiz um projeto na CCR, sempre como consultor associado a uma empresa de consultoria. Então, essa vida de consultor e professor me dava uma liberdade, então eu não queria emprego. Abrir mão disso. Não queria abrir mão dessa flexibilidade. Eu falei, negativo, não quero emprego. Eu ajudo na selecionar. Não precisa ser tempo integral.
você faz seu horário, obviamente sua remuneração vai ser proporcional ao tempo. Né? Bom, aí, tudo bem, eu tinha flexibilidade. Aceitei, estou lá até hoje. Isso que eu não queria. Aí, depois de algum tempo, a gente cria o Instituto Sim. Aí eu viro diretor do Instituto Sim. Então, estou lá dirigindo 2 institutos. E estou muito feliz com o que eu faço. Acho um privilégio trabalhar nesses institutos. Né? Boa. E como você vê as principais bases e o que guia essas ações do Instituto Sim, Instituto Cirela dentro de tudo que você criou? Então tem uma questão central, né, filosófica, né, que está por trás da criação desses institutos e por trás dessa ação social, de negócios de impacto, negócios sociais, da atividade que vocês desenvolvem. É o seguinte, infelizmente, né, o Brasil é um país profundamente injusto. Profundamente injusto. Quer dizer, o pessoal, eu sempre tenho uma discussão com alguns colegas, né? Reconhecer que o Brasil evoluiu, claro, o Brasil evoluiu. Então, se você comparar o Brasil de hoje com o Brasil dos primeiros 50 anos do século passado, a expectativa de vida aumentou, portanto, a mortalidade infantil caiu, o nível relativo de pessoas abaixo da linha da pobreza diminuiu, relativo. Em termos absolutos, é absurdo. Né? O relativo em relação à miséria diminuiu, mas os números que nós temos são uma vergonha. São uma vergonha, tá certo? Quer dizer, eu sempre digo, o que interessa não é o que nós evoluímos. É o que falta evoluir. É o que falta. Nós somos um país riquíssimo, realmente riquíssimo. E essa riqueza que esse país tem é muito mal distribuída. Muito mal distribuída. Sim. Aquela história, né? O sistema capitalista é fantástico para gerar riqueza, mas não tem a mesma competência para distribuí-la. Né? Quer dizer, precisaria encontrar uma forma de a gente olha para o norte da Europa, os países capitalistas do norte da Europa, o sonho dos países nórdicos, mas mesmo pega a Alemanha, mesmo a França, quer dizer, eles conseguiram chegar em sociedades muito mais equilibradas. Né? Então, a nossa motivação é essa. A gente acredita que por direito de nascença, não interessa onde é que o cara nasceu, loteria do CEP. Não interessa nada. O cara nasceu, ele tem direito a uma vida digna. Ele tem direito a morar decentemente, a se alimentar decentemente, a se transportar decentemente, a ter acesso a uma educação de qualidade, a ter acesso a um sistema de saúde, lazer, cultura. E a gente não construiu uma sociedade que faz isso. Então, as empresas, elas não vão conseguir. Quem resolve isso é Estado, é governo. Nós estamos falando de coisas gigantes. Perfeito. Mas eu acho que as empresas, onde elas ganham dinheiro, e é legítimo que façam isso, elas têm que retribuir. Elas deveriam, não é obrigatório, mas é um dever moral, não é um dever legal. O dever legal é cumprir a lei. Né? Só que eu acho que a empresa deve fazer mais do que isso. Né? E a Cirela faz. Eu gostaria que fizesse mais. Não, é verdade, eu sempre estou conversando com meus colegas, né, com o Choreli, com os colegas do conselho, com os presidentes, que eu acho que a gente devia aumentar. De 1% é ótimo em relação ao que a média faz, mas é pouco. Então o número mágico é 2,5. 2,5. Não é invenção minha. Se todas as empresas e todas as pessoas de um certo nível de renda doassem não é o dízimo 10%, 2,5% da sua renda líquida, a gente teria recurso suficiente para acabar com a miséria no mundo. Caraca. Peter Singer, Quanto Custa Salvar uma Vida? Esse é um livro importante. Esse é um filósofo, eu acho que ele é australiano, ele dá aula em Princeton. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fui em 3 eventos com ele. O cara é um espetáculo. Quanto custa salvar uma vida? E é isso, não custa caro. Não custa caro. A gente precisa deixar de ser egoísta, tá certo? E pensar em, eventualmente, doar uma parte que a gente ganha. Então, a essência filosófica é essa. As empresas têm o dever moral de retribuir para a sociedade onde elas ganham. Onde eu ganho dinheiro, eu tenho que, de alguma forma, contribuir para melhorar. Então, essa é a base, tanto da Cirela como da Sim. Então, a gente junta 2 coisas. Território, onde eu ganho meu dinheiro. Esse é o conceito do território. Então, eu ganho meu dinheiro onde eu construo os edifícios da Cirela, onde eu opero os shopping centers, os edifícios corporativos, os galpões logísticos da Sim. Então, isso define o nosso território.
No caso da Cyrela, a gente fez uma opção. A Cyrela, e assim, são empresas diferentes. Quer dizer, a Cyrela constrói e vende. Sim. E assim vive de aluguel. É diferente. É mais ou menos que nem aquele imigrante português rico que comprava um monte de casinhas e vivia de aluguel. E muita gente faz isso, Sim, né? sim. O cara pega o dinheiro, compra um monte de... Agora os tais de estúdios, tá? Sim. Um monte de gente investida e o cara vive de aluguel. Então, esse é o negócio da Sim. E o negócio da Cyrela é vender e construir. São coisas diferentes. Na Cyrela, e essa foi uma reflexão muito da minha equipe, né? Muito da Débora. E, puxa vida, tem muita gente. A gente sempre quis mexer com educação, apoiar iniciativas de educação. Uhum. Só que é o seguinte, educação, tem muita gente boa mexendo, né? Você tem Instituto Lehman, Fundação Lehman, Ayrton Senna, parceiros da educação, você tem todos pela educação, fazendo advocacy, que a gente acha organizações maravilhosas. Enfim, tem Fundação Itaú, você tem um monte de gente com muito mais grana que a gente super competente, mexendo com educação. Aí a Débora falou, poxa vida, nós vamos fazer a mesma coisa que eles, numa escala menor, vamos fazer o que ninguém faz. Quando eu falo ninguém faz, é o que a gente acha, né? Com a informação, de repente tem gente fazendo. Ninguém olha a escola, vê que tipo de reforma a escola precisa. Será que a escola tem uma boa biblioteca? Será que a escola tem um bom laboratório? Será que a quadra de esportes está adequada? Será que não está chovendo? Infelizmente, as escolas têm verbas muito pequenas para a sua própria manutenção. Então a gente começou a falar, vamos transformar as escolas. Aí veio o programa Vizinhança do Saber. Nós temos uma marca chamada Vivaz, na Cyrela, que é de Minha Casa Minha Vida, é renda baixa, e sempre está em regiões vulneráveis. Então a gente identifica quais são as escolas, creches, tudo coisa pública. E eventualmente organizações sociais ligadas à educação próximas dos empreendimentos. A gente vai lá, conversa com a direção, conversa com os funcionários, conversa com o professor, conversa com as crianças e tenta identificar com a verba que nós temos onde é que a gente põe essa grana. E aí a gente vai e faz uma reforma física na história. Onde você estuda, o ambiente onde você estuda tem um impacto fortíssimo na sua educação. Sim. Tem impacto forte. E é isso que a gente faz. A Cyrela, o fundamental nosso é esse. Mas, além disso, a gente resolveu ampliar, e aí é que entram vocês, no caso da Cyrela, mas eu, puxa vida, o que mais que a gente pode fazer, né? A gente sabe que os operários que trabalham na construção civil, quando eu falo dos operários, são todos. Não interessa se o cara é CLT Cyrela ou se ele é ligado a uma empreiteira. O cara pisou no nosso canteiro, essa pessoa está nos ajudando a ganhar dinheiro. Ele está contribuindo na geração de riqueza. Como é que a gente ajuda esse... Além de pagar lá a remuneração combinada, lá, os sindicatos, tudo, que a gente eu sempre acho pouco, acho que tem que pagar melhor. E eu acho que a riqueza é muito mal distribuída. Então é o seguinte, então a gente vê o que esse cara quer. Todo mundo quer estudar. Todo mundo é um exagero, claro. Mas muitos querem estudar. Muitos querem ter o diploma do ensino básico, porque eles não têm. Com esse diploma eles podem melhorar de vida, podem ter renda. Sim. Os outros querem tentar o Enem, querem sonho com uma faculdade. Então a gente procura também colocar isso à disposição deles. Aí nós pensamos, e nossos clientes? O que a gente pode fazer com os nossos clientes? Né? Puxa vida, os nossos clientes da Vivaz, muitos talvez sejam empreendedores ou têm vontade de empreender. Mas será que eles não precisam de um empurrão, um apoio? Aí vocês entram. Boa. Então vocês prestam serviço para a gente, né? Empreende aí. Estamos começando lá na Cyrela, né? Estamos começando. Não, a Cyrela não. Esse é o segundo ano na Cyrela e o primeiro ano no Sim. O primeiro ano assim. Isso. Então a gente pensou o seguinte: puxa vida, os nossos clientes a gente pode apoiá-los, possibilitando que virem empreendedores. E olha que coisa boa. Se eles virarem empreendedores e tiverem sucesso, é o que a gente aposta, a renda deles vai aumentar. Se a renda deles vai aumentar, quem sabe eles comprem outro apartamento nosso. Ou lá sei eu. Não precisa ser nosso, você entendeu? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Essa é a beleza do que a gente tenta fazer, ou do que a gente faz. Ninguém perde com isso. Por isso que o conceito central, tanto na Sim como na Cyrela, vou falar um pouquinho mais da Sim, falei da Cyrela, como é que a gente age, né? O conceito central é o conceito do valor compartilhado, que é um conceito bem conhecido, foi proposto pelo Porter há muitos anos, há décadas. A gente tem que tomar ações que tragam valor econômico e valor social ao mesmo tempo. Não é desinteressado. Porque se a gente fizer um negócio que não interessa para a Cyrela, o acionista da Cyrela vai dizer, não quero. Perfeito. Esse 1% aí,
passa para mim, eu faço o que eu quiser. Uhum. Então nós temos que fazer alguma coisa que traga valor para a companhia. Não só de cara traz valor reputacional, tá certo? Sim. Que já é uma coisa maravilhosa. Mas que aumente a nossa licença social para operar. Tá certo? Isso é importante, entendeu? É legal quando a gente chega num bairro, se a nossa reputação é positiva, se o bairro sabe que esses caras vão fazer coisas legais para o bairro, a gente vai ser muito mais bem recebido. Sim. Isso tem valor, às vezes é difícil de medir. Qual é o valor financeiro? Mas nós temos convicção, eu falo meio brincando com meus colegas, mas eu falo sério. Então eu quero deixar registrado que eu falo sério. Eu digo que os nossos institutos, né, tanto o Cyrela como o SIM, são as unidades de negócio mais rentáveis da empresa. Agora, eu não consigo provar. Botar no papel, né, que para cada real investido a gente recupera 2, 3, lá sei eu. Mas eu tenho certeza que é bom para o negócio. E é bom para a sociedade. E a melhor forma de trabalhar com sustentabilidade, com responsabilidade social, eu falo, já deve ser o 20º episódio que eu falo isso, é quando está atrelado de fato à estratégia do negócio, né? Porque aí de fato você consegue manter o seu trabalho social, mesmo que tenha qualquer mudança externa, que tenha qualquer eventualidade, que troque o governo nos Estados Unidos. Não importa. Não importa. Você contar, aquilo faz parte da estratégia do negócio e com isso você consegue continuar caminhando independente do que aconteça. É verdade. É exatamente assim que a gente pensa, né? Tá certo? Assim que a gente tem procurado agir. E falando um pouco da SIM, no caso da SIM, a gente tem o mesmo critério de território, né? O território para a SIM é basicamente o que está em volta dos nossos shoppings, né? Que infelizmente sempre tem regiões vulneráveis, tá certo? E qual é o nosso sonho? O que as pessoas precisam? Nós já tratamos disso. A pessoa precisa de dinheiro, precisa de renda. Sim. As pessoas precisam de renda para ter uma vida decente. Como é que você tem renda legalmente? Ou você tem um emprego, ou você empreende. Tá certo? Você só tem esses dois caminhos. Uhum. Ou você vai ser um empregado, nada de errado, ou você vai ser um empreendedor, nada de errado. Cada um com a sua vocação e em função das oportunidades que tem. Então, no caso da SIM, a gente quer gerar renda para as pessoas que vivem no território que a gente trabalha. Ou emprego ou empreendedorismo. E os shoppings são grandes polos empregadores. Perfeito. Então, qual é o sonho? Imagina que legal a gente, pensando em emprego, a gente qualificar alguém que more próximo do shopping para trabalhar no shopping. Se o cara puder ir a pé trabalhar, se o cara puder ir com uma perna só de transporte, ou só uma linha de ônibus, ou só um metrô, ou seja, reduzir essa coisa terrível que é você ficar, às vezes, 2 horas no transporte público, de várias baldeações. O cara chega esgotado em casa e chega esgotado no trabalho, a produtividade do cara cai. Então, a ideia é essa, é gerar renda nos territórios. Isso é o centro. A gente faz outras coisas também, mas o centro da Cyrela é a transformação dos espaços e essa possibilidade de apoiar as pessoas com empreendedorismo, com educação, né? A gente olha todos os nossos stakeholders. E no caso da SIM, emprego e renda é a coisa mais importante. A gente apoia a cultura, a gente tem todas outras iniciativas, mas o centro é isso. Perfeito, perfeito. O centro é isso. Não, incrível, acho que eu vi essa parte inicial aqui da conversa, de como você chegou na parte social, né? Porque era uma trajetória totalmente distinta e diferente. Completamente diferente. E muito rica também. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. E bem interessante, né, Aron, quanto que sua trajetória, né, vai se conectando e você vai, né, amarrando as coisas e também transformando essa visão, né, para que também tenha, né, um legado a ser deixado. Eu acho que isso é muito bonito, esse movimento, quando a gente também escolhe atuar com o social, quando a gente tem um propósito, né? Então, você falou bastante, né, da importância da educação nesse processo de transformação das pessoas. Você teve, né, muitos privilégios podendo estudar em diversas instituições que você citou fora, né? E a gente sabe que isso é uma realidade, né, desigual aqui no Brasil, como você trouxe, né? Bastante injusto quando a gente pensa essa questão igual, né? da educação igual a todos, né? Então a gente tem uma discrepância enorme. Sim. Né? E muitos dos nossos empreendedores começam a empreender sem ter, né, uma base de conhecimento, vai ali muito, né, por inspiração, por necessidade, né, a maioria das vezes, e não tem esses acessos, e vai fazendo, né? E a Empreende Aí vem justamente para trazer cursos nesse sentido de trazer uma orientação, um norte, para que tenham, né, negócios mais estruturados. Então,
Se você puder falar um pouquinho também nessa perspectiva dos empreendedores, ou como que a educação também pode ser esse gatilho, essa transformação para a gente ter negócios mais estruturados, sustentáveis. Você também é professor, né, de ética e responsabilidade social, né? Contou como governança. Então, vários temas, né, super atuais quando a gente fala, né, de impacto social, e é apaixonado por esses temas, Sim. pelo que eu entendi. Sim. Então, qual o papel da educação para esses empreendedores que estão começando? A gente tem, esse ano, 2 projetos, né, para executar com vocês, o Despertando Empreendedor junto ao Instituto Cirela. Teremos também um curso focado, né, em empreendedores aqui de São Paulo e também no Rio, com o apoio do Instituto Sim. Além da formação desses cursos, a gente também tem um capital semente para esses negócios. Exatamente. Porque é isso. A gente precisa ter o recurso para poder testar uma coisa diferente, implementar algo novo, né, dentro do negócio. E a gente sabe que, por exemplo, o pessoal que empreende na Faria Lima, por exemplo, tem recurso a rodo para testar, queimar e jogar fora, né? Mas a gente está falando aqui de uma oportunidade pedagógica também desses empreendedores testarem, né, uma nova estratégia de marketing, criar um novo canal de venda. Comprar um novo equipamento. Pensar numa contratação de um time. Obviamente, são valores simbólicos, não vai resolver, né, a vida do empreendedor, mas pode possibilitar que ele alavanque, né? Então, olhando essa estrutura, olhando para essa perspectiva da educação, qual a importância de programas como esses para esses pequenos empreendedores que estão na base? Olha, eu fui um empreendedor por necessidade. Eu não fui um empreendedor por vocação. Eu fui empreender porque eu precisei, tá certo? Eu imaginava que a minha carreira seria em siderurgia até ficar velhinho e me aposentar. Eu consegui ficar velhinho, mas não consegui me aposentar. Mas é o seguinte, sem determinados conhecimentos básicos, quer dizer, sem você saber, por exemplo, talvez eu não fale na melhor ordem, né? Mas uma coisa fundamental. Na sua ordem. Saber lidar com o dinheiro. Entender como você administra dinheiro. O que é um fluxo de caixa? O que é descasamento de fluxo de caixa? O que é taxa de juros? O que é juros compostos? O que é a armadilha de um cheque especial? O que é a armadilha de um cartão de crédito? Se o cara não tiver uma formação financeira básica, sólida, ele quebra. Ele quebra. E não é só o pequeno empreendedor. Eu tive colegas, caras de excelente formação, foram meus colegas lá na siderurgia, eu lembrei dele ontem, esse é um amigo queridíssimo, que resolveu ser empresário num determinado momento, tentou montar um negócio têxtil, foi mal, tentou montar uma padaria, foi mal, e quebrou. E terminou a vida numa situação muito humilde, muito distante do ponto onde ele chegou. Ele chegou a ter posições muito importantes. Porque esse cara, que era trabalhador, era um cara trabalhador, é incrível, né? Um engenheiro formado pela Poli, o cara não sabia lidar com dinheiro. Eu fiquei quando eu estava conversando. Não é uma questão técnica, né? Porque ele sabe cálculo. Sabe? Ele não, sabe. não, eu acho que tem um lance emocional também, Sim, também sim. lidar com inflação, entender, o cara põe dinheiro no banco, né? Ele consegue lá guardar 1.000, 2.000, 5.000 ou 50.000, e ele fala, eu estou ganhando 12% ao ano. Não está ganhando 12% ao ano coisa nenhuma. Ele tem que tirar desses 12 o que é inflação, Sim. porque o dinheiro está desvalorizando. Ele tem que tirar desses 12 que ele pensa que ganha, tudo que ele vai pagar de imposto. Ele tem que ter consciência de qual é a renda líquida, para preservar o capital que ele vai ter. Se o cara não tiver noções básicas de taxa de juros, de fluxo de caixa, ele não vai conseguir empreender. Sim. Então, esses ensinamentos fundamentais, por exemplo, como é que eu faço o preço? Às vezes, não é conversa fiada. Às vezes eu vou comprar um produto e fico chocado pelo preço. Baixo. O cara não soube precificar. Está na cara que aquele preço não paga. O cara não entendeu que no custo ele tem que colocar não só toda a matéria. Está vendendo um doce, lá sei o que, um bolo. Tem toda a matéria-prima, tá certo? Tem a questão que o equipamento que ele usa, da seu forninho, a panela, coisas que sejam, isso vai ter que ser depreciado, porque isso vai estragar, e ele vai ter que repor. Portanto, isso é custo, tá certo? Aí ele tem que considerar a hora dele. Quanto é que deve ganhar uma quituteira por hora? Eu não sei se são R$10 por hora, se são 5, eu não sei, mas tem um valor que tem que remunerar o trabalho dela.
Eu estou falando ela, mas pode ser ele, é claro, tá certo? Falei que tuteira, pensei em mulheres. A maioria das empreendedoras são mulheres. São mulheres. Tá dentro então é o seguinte, se o sujeito não souber lidar corretamente com dinheiro, independentemente do nível do negócio, ele vai quebrar. Sim. Por exemplo, o Sorelli, que é um bilionário, um homem de muito sucesso, ele é um cara focado o tempo todo em fluxo de caixa. Tem uma coisa lá, que se chama o fluxo de caixa do Sorelli. Ele tem clareza de quanto dinheiro nós temos que ter, se tiver qualquer problema, para fazer face a todas as dívidas, para pagar para tudo, para nunca ter nenhum atraso. Uhum. Ou seja, então, lidar com dinheiro é fundamental. Não só a questão da gestão do dinheiro, como a questão do fluxo de caixa, a questão de taxa de juros, a questão de pegar um empréstimo para comprar, quanto é que vai pagar de juros, saber precificar. Como é que eu estabeleço preço? E outra coisa, o erro que eu cometi, aliás, eu cometi vários, mas que a gente aprende mais com os erros. Né? Sim. Quer dizer, eu vou fazer... Fala uma coisa, um bolo qualquer, um bolo de fubá, bolo de coco, alguma coisa para comer. Mas será que é um mercado bom ou será que tem um monte de gente fazendo igual? Puxa vida, olha, no bairro que eu moro, eu descobri que tem 10 quituteiras que fazem bolos deliciosos. Você é a 11ª? Quer dizer, eu vou entrar na mesma localização com o mesmo produto, qual é a minha chance? Ah, mas não tem ninguém aqui fazendo tapioca, lá sei eu. Eu tenho que pesquisar o que naquela região ninguém está fazendo, ou pouca gente está fazendo. Se você quiser falar mais sofisticado, é o que o pessoal fala do Oceano Azul. Né? Não no oceano que já está tudo... Onde é que tem água limpa? Eu vou pescar. Se eu for pescar num lugar que tem um monte de pescador, a chance de eu pegar peixe é pequena. Eu preciso descobrir um lugar que eu consiga pescar que não tem ninguém pescando. Aí é mais fácil. Essas coisas são mais fáceis de falar do que de se fazer. Tudo é mais fácil falar do que fazer. Total. Mas tem que olhar qual é o produto. E esse meu produto, o que ele tem de diferente? Por que eu posso dizer que ele é melhor? Por que eu posso dizer que esse estúdio de gravação, de podcast, é melhor que o B? Aí são vocês que têm que dizer. Quer dizer, qual é a vantagem? Eles têm que entender o que é vantagem, por que eu sou melhor. É porque eu apresento melhor, porque eu atendo melhor o meu cliente, porque de fato é mais saboroso, entendeu? Qual é a diferença? Qual é a diferença, entendeu? Então o cara tem que entender de dinheiro, como eu lido com dinheiro. Ele tem que entender que ele tem que separar o dinheiro da empresa do dinheiro dele. E o pessoal tem muita dificuldade de fazer isso. Eu vi gente grande, misturando as coisas. Isso é fatal. Ah, não, então é o seguinte, no começo, a minha empresa modesta, eu vou tirar um salário mínimo por mês de meu prolabore. Que seja. Não, eu vou tirar R$2.000 por mês, não sei. Esse dinheiro é meu. É com esse dinheiro que eu vou viver. O outro dinheiro é da empresa. E a empresa tem que ter dinheiro para fazer face a todos os seus compromissos e tem que ter dinheiro para investir. Porque eu preciso comprar uma máquina reta, eu preciso comprar uma máquina de overlock, eu preciso comprar um forninho um pouco melhor, tá certo? Puxa vida, eu estou conseguindo clientes, mas eu estou gastando muito com transporte. Eu preciso comprar uma moto, lá sei eu. Você tem que ter grana para investir. A empresa que não tem recursos para substituir equipamentos que vão se estragar, ou não tem dinheiro para investir em alguma coisa simples, que é uma panela nova, vai quebrar. Esse é um dado. Então, finanças, conceito de produto, como precificar. Como é que eu vou falar para as pessoas que eu tenho? Como é que as pessoas vão saber que o Aron faz um doce de goiabada incomparável, tá certo? Como é que eu vou chegar? Eu tenho que aprender a usar a rede. Sim. Eu tenho que aprender. Eu não vou contratar uma agência de publicidade sofisticada. Eu tenho que aprender a me comunicar com a turma. Tem vários detalhes que são fundamentais para alguém, de fato, começar um negócio e ir incrementando, tá certo? Sodier, né? A rede Sodier. Você viu como essa senhora começou? Começou muito pequena. Hoje você tropeça em Sodier e tem um padrão bacana. Sim. Estou sabendo porque meu neto que tá aí adora comer bolo de lá, aliás, come mais do que eu gostaria. Então é o seguinte, é isso. E outra coisa, empreendedor, vou falar uma palavra chique em inglês aqui para tudo aí, 24/7. Empreendedor não é empregado. Empreendedor não tem folga. Então, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa da minha família que exatamente agora decidiu fazer uma mudança na vida. Porque ela e o marido trabalham, mas o marido, neste momento,
recentemente perdeu o emprego, está tendo muita dificuldade de se recolocar, decidiram ter uma franquia. Eles decidiram ter uma franquia. Aí, eu sou muito próximo deles, vieram conversar comigo, conheço o pessoal do shopping, que manja de franquia. Eu tenho um outro conhecido, que é professor também, que manja de franquia. Eu falei, escutando vocês tomarem a decisão, vamos conversar com esses caras. Então, eu facilitei esse contato para eles entenderem. Bom, fazendo história curta, eles assinaram o contrato. Estão mudando de cidade, estão indo para a Baixada Santista e estão montando a franquia deles. E numa das conversas que eu tive com eles, porque uma franquia de alimentação, na área de alimentação, funciona de terça a domingo, abre às 5 e fecha às 1 da madrugada. Quando eu digo abre às 5 e fecha 1 da madrugada, isso é barriga no balcão. Uhum. Só que tem que fazer compras, tem que pagar fornecedor, ou seja, é um trabalho que exige muito. Você vira escravo do seu negócio. Não é ir lá, bate ponto das 9 às 5, tem o seu salário. É muito. Um bom emprego é muito mais tranquilo do que empreender. Uhum. Empreender é punk. Concordo. Esse casal, eu não sei se é da família dele ou dela, não sei. Esse casal tem uma casa no interior de São Paulo, que eles costumam fim de semana e tal. Eu falei, vocês sacaram que vocês não vão mais? Esqueçam essa casa. Esqueçam essa. Quem trabalha de terça a domingo não vai para o interior de São Paulo passar um fim de semana gostoso. Vocês não vão por muitos anos. Uhum. Vocês têm clareza disso? Eu insisti muito, porque realmente, para você fazer um negócio prosperar, você tem que se dedicar. Só mais um exemplo. Eu vou ser Uber. É empresário. Ou você é um taxista. Eu adoro conversar com esse pessoal. Então, tem gente muito interessante. Eu adoro perguntar qual foi o seu emprego anterior, como é que você está aqui e tal. Quantas horas você trabalha? Os caras, esse pessoal trabalha muito. É tipo 12, 14 horas. 6 vezes por semana, às vezes 7. Tá certo? Aí você chega para o cara e vai perguntando, você vê o cara organizado, e sabe quantas horas está. Escuta, esse carro vai ter que ser reposto. Você separa uma grana para amortização desse. A maioria não tem a menor ideia do que a gente está falando. A maioria, gente estruturada, eles não sabem que aquele carro, que é o instrumento, que é a fábrica deles, que é a máquina deles, está se deteriorando, né? Está se deteriorando. E que se ele não poupar, na hora que ele for vender para comprar outro, ele vai se endividar e vai pagar uma taxa de juros lá em cima. A maioria não faz isso, não entende que tem um dinheiro do presente e um dinheiro do futuro. Você tem que dizer, eu ganhei 10. Não, eu não ganhei 10. Eu ganhei 8. 2 é do meu futuro. Se os caras não têm essa noção, eles vão ter muita dificuldade. Então, todos esses detalhes, tá certo? E essa questão também da emoção, né? Das questões emocionais estão sempre presentes. Fundamental. Você não monta um negócio e sai faturando. E normalmente, eu já vi isso muitas vezes, inclusive aconteceu comigo, né? Você faz um plano de negócio e você fica estimando a receita. Então eu vou ganhar tanto, no mês que vem tanto, eu vou faturar tanto. Então, você tem uma linha estimada de faturamento, que nem sempre acontece. Mas tem uma outra linha que se chama a linha do custo. Essa acontece. Opa. Você acordou de manhã, você está pagando. Dinâmica essa. Não tem jeito. É o aluguel, são os produtos que você compra, é manutenção de equipamento. Então é o seguinte, o custo é certo, a receita é incerta. Perfeito. Se você não tiver isso muito claro, não tiver muito controle do seu dinheiro, você vai quebrar. Perfeito. Você vai quebrar. É isso. Boa. Bom, e você que está acompanhando a gente, se você... Não, isso aqui é uma aula. Já passou de uma conversa, virou uma grande aula aqui da história do Aron, com muita dica. E se você está assistindo isso aqui de graça no YouTube, aí do conforto da sua casa, com tranquilidade, não deixou o like, não está inscrito no canal, não compartilhou com ninguém, tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então compartilha, já deixa o like, comenta aqui o que você tá achando, manda aí pra gente o que você tá achando desse episódio, pra gente seguir aqui nesse papo maravilhoso e muito, muito, muito produtivo com o Aron. Boa. E aí, Aron, você trouxe muito esse lugar mesmo, né? Da importância das organizações, das corporações terem esse olhar para a sustentabilidade, de poderem também separar, né, parte do lucro para ações sociais. Mas a gente percebe também que há um número grande, né, de empresas que
atuam também muito pensando no marketing. Claro que é necessário, mas qual que é a sua visão, né, em relação a esse tipo de empresa, né? O que você considera essencial para que a gente também possa equilibrar as narrativas e também causar um impacto profundo, né? Então, gente, você sabe que quando eu dou minhas aulas de ética, que é a aula que eu mais gosto de dar, né? Eu adoro provocar meus alunos, não sei se algum vai assistir isso, né? Mas eu sempre... eu não sou um homem religioso, né? Eu sou judeu, fui educado na religião judaica, mas não sou religioso, né? Eu acho a ética judaica formidável, mas, enfim, não sou religioso. Eu digo que eu ainda não fui abençoado pela fé. Poderia ser, ainda não rolou, mas pode rolar. Mas eu conheço razoavelmente os fundamentos, né? E a ética judaica acho uma coisa muito interessante. Acho muito interessante. Eu acho o seguinte, eu começo com os 10 mandamentos, né? Eu pego os 10 mandamentos e mostro, vamos conversar sobre os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é não darás falso testemunho, é não mentir. Tem empresa que mente descaradamente. É uma vergonha, entendeu? É o que a gente chama de greenwashing, tá certo? O cara, é uma pena, é uma conduta moral inaceitável, entendeu? Então hoje existe, até ontem mesmo saiu uma norma europeia de combate ao greenwashing. O cara fala, tem um fundo ESG. Tem fundo ESG, é coisa nenhuma. Declara que tem, tá certo? Então tem muita conversa fiada, né? Infelizmente tem muita mentira. Mentira, é moralmente condenável, tá certo? Nós que somos os consumidores, nós temos que tentar separar o joio do trigo. Isso está cada vez mais difícil, né? Essa história do avanço da tecnologia, inteligência artificial, etc. e tal, são instrumentos que facilitam tanto as coisas boas, mas também facilitam coisas erradas. Né? O uso, uma ferramenta dessa pode, de repente eu consigo pegar uma imagem do Luiz e fazer o Luiz, é o Luiz que está falando, não é o Luiz coisa nenhuma, alguém que manipulou a imagem do Luiz, colocou palavras na boca do Luiz, com a voz do Luiz, falando coisas que ele não falou. Quer dizer, então esse mundo novo, né? Não é tão novo assim, mas é novo, esse mundo digital novo, das redes. Mas a IA é recente, cada dia está mais... Então, o negócio, a inteligência artificial é como qualquer outra coisa, pode ser usada para o bem e para o mal. Uma faca, você pode usar para cortar pão, pode usar para ferir uma pessoa. A culpa não é da faca, a culpa é de quem usa. Então é o seguinte, mas a inteligência artificial é assustador. É assustador. Eu assisti eu gosto muito de assistir TED Talk, sabe TED Talk? E tem um cara, eu não lembro do nome dele agora, depois, se você manda uma mensagem para eu vou atrás e mando para vocês, ele falando sobre os riscos da inteligência artificial. Eu fiquei meio assustado assistindo o TED Talk, né? Porque as possibilidades de nós sermos manipulados, né? Em eleições, por exemplo, é enorme. Um risco, né? É um risco. Não, nesse caso é risco mesmo. E fora o que a gente não sabe, né? Que nós temos acesso, vocês imaginam esse pessoal de ponta, que ainda não está no mercado, uso militar, lá sei o que esses caras estão fazendo. Tá? Vocês têm certeza que sou eu que estou aqui ou é um clone? Tá? Eu não sei, é muito doido isso, né? É muito doido. Então eu estou preocupado, Então, as pessoas têm que fazer um esforço grande de não acreditar de cara em tudo que vem. Tem que ter critério. O que eu vejo de gente qualificada, colegas que eu respeito, compartilharem notícias, você bate os olhos e fala, isso aqui é falso, pô. O cara não vê que é falso. Essa necessidade de ficar compartilhando tudo, sem filtro, tem muita bobagem circulando. Então é muito difícil de controlar. Então, mas as pessoas têm que estar preparadas para entender que nem sempre o que está escrito corresponde à realidade. Tem que checar a informação, fazer um esforço para checar a informação. Mais fácil, de novo, é sempre mais fácil falar do que fazer, mas é um mundo que tem, infelizmente, muita mentira. Mas eu quero falar uma coisa boa que eu tenho muito orgulho de falar. Né? No mundo, faz mais ou menos 10 anos, começou um movimento lá no Vale do Silício chamado Compromisso 1%. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Tá. E a gente começou com o nosso Compromisso 1% muito antes do que eles, né? A Cirela e assim. E hoje nós somos patrocinadores do Compromisso 1%, nós estamos contribuindo durante 3 anos para que isso seja uma ideia divulgada para muitas empresas. Eu tenho uma alegria enorme de dizer que nós já temos os seguintes institutos, todos, eu posso falar, eu acho que é justo falar, inspirados no Cirela. Então, primeiro o Cirela, depois o CCP, que virou SIM, MRV.
outra baita empresa. E que é uma concorrente ali Concorrente. da Cyrela. Plano e Plano, outra baita empresa. Cury, outra baita empresa. Todas elas já com seus institutos, usando o mesmo critério. Brasil Agro, tá certo? Também, que é uma empresa maravilhosa em outro setor, o senhor ele tem uma participação pequena lá, ele é acionista lá, mas é uma empresa de gente fantástica. E eles são melhores do que a gente, porque eles doam de 1% a 2%. O conselho decide, dependendo do resultado do ano, eles, no mínimo 1%, mas podem ir até 2%. Legal. Então é o melhor exemplo. Mais então, perto dos 2,5 lá que você tinha falado. mais perto dos 2%. Então a Brasil Agro tá melhor na fita do que a gente. Eu tenho que falar, porque é verdade. E agora, recentemente, eu tive uma notícia maravilhosa, que a Mitre, que também é uma incorporadora e consultora, né? Fabrício Mitre, o CEO, nos comunicou que acabaram de aprovar o Instituto. Não sei se eu estou falando demais aqui, se era melhor deixar eles anunciarem. Então, se eu dei alguma anunciar agora antes se eu dei alguma furada aqui, mas eu fiquei super feliz de saber que a Mitre também vai ter o seu próprio instituto, mais ou menos do mesmo tipo. Então é bacana. Então, nada é mais poderoso do que um exemplo. Sim. Nada é mais poderoso. Vou contar uma coisa sobre o Sorelli, né? O Sorelli sempre foi muito discreto. Ele sempre foi muito generoso e sempre foi muito discreto. Ele não gostava de aparecer, não queria dar entrevista e tal. E um dia eu falei para ele, Sorelli, o seu exemplo precisa ser conhecido. Exemplo oculto não influencia ninguém. O senhor tem a obrigação de falar. Claro, aí falei, vão acontecer duas coisas. Um monte de gente vai achar que você é um vaidoso, exibido, que não devia estar falando, que a mão esquerda dá, a mão direita não tem que saber. Isso é uma bobagem, Sim. Eu acho, hoje. É muito importante o bom exemplo. Então vai acontecer duas coisas. Um monte de gente vai achar que você é um exibido, um vaidoso, paciência, e vai formar uma fila aqui pedindo dinheiro. Aconteceram as duas coisas. Sim. Então aí é um risco previsível. Sim. Mas é maravilhoso o exemplo que ele dá, e outros filantropos dão. Bill Gates, Warren Buffett, estou citando os famosos, mas tem gente maravilhosa por aí, que a gente não conhece, super generosa, e a gente precisa conhecer. Porque, infelizmente, sabe, o jornal parece que só notícia ruim que vende, né? O nego fez escândalo aqui, o deputado usou, lá sei eu, a emenda Pix para asfaltar a fazenda do sogro. A gente vê muita corrupção, muita notícia de corrupção e de violência, mas não vê. O jornal devia ter uma obrigação de ter metade do jornal falando essas coisas ruins e metade com bons exemplos. Destaca pelo menos um bom exemplo. Página dos grandes jornais brasileiros, aqui falando de São Paulo, Estadão, Folha, no Globo, é obrigatório, na primeira página, ter um exemplo bacana. Porque tem gente maravilhosa e pessoas que adotam crianças com deficiência, que eu não consigo imaginar um ato de maior generosidade. Esse cara tem que estar na primeira página, entendeu? Sim. Tem coisas lindas acontecendo. E ninguém sabe, pô. Agora, se o cara matar alguém com 38 facadas, ele só não vai sair se tiver outro com 39. Você tem que ter, pô. Meu Deus. Os bons exemplos não... Então, nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos nos inspirar nos bons exemplos dos outros. Eu acho que o senhor faz isso de uma maneira maravilhosa. Eu acho que o poder do senhor de influenciar pelo exemplo talvez seja maior do que a grana gigantesca que ele doa. Entendeu? Não, total, porque se ele colocar 1% dele, influencia mais 7, 8 grandes empresários. Colocar mais 1%, até 2%, olha... É que no caso do Eli não é 1%, no caso do Eli é 60%. 60%. Nossa, então, olha é um pouquinho mais. Olha o tamanho disso. Né? E o bom tamanho exemplo a ser seguido. É um exemplo fantástico. Total. Bom, a gente está chegando aqui no final desse episódio, mas temos aqui uma última pergunta para o Aron, que, como vocês estão vendo, está trazendo contribuições maravilhosas aqui para o nosso papo. Como a Jennifer já deu aqui um spoiler, a gente está fazendo em conjunto aí turmas com o Instituto 5, o Instituto Cyrela, abrindo mais de 150 vagas para os empreendedores. E a gente sabe que o empreendedor precisa ter coragem, resiliência, ter a casca dura ali no fim das contas, né? Sim. E aí queria saber qual dica que você poderia deixar para os empreendedores que estão nos assistindo, que estão começando um negócio, que vão se inscrever nos cursos que a gente está abrindo em parceria. Qual dica você pode deixar para essa galera? Eu vou fazer o seguinte, em vez de dar uma dica minha, eu vou citar uma frase do Benjamin Franklin. Eu vou falar em inglês e depois eu vou traduzir. Justo. O Franklin dizia o seguinte: early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Ir cedo para a cama e acordar cedo para trabalhar e trabalhar duro faz um homem saudável, healthy, rico e sábio.
Então é o seguinte, não tem moleza. Claro, você pode jogar na Mega Sena e ganhar, mas eu já tentei várias vezes sem sucesso. Sem sucesso. Então é o seguinte, você tem várias oportunidades de ganhar dinheiro, né? Ou você casa com alguém rico, não, ou você nasce numa família rica, a gente não tem controle sobre isso, não foi meu caso. Meus pais eram de origem muito humilde, eu devo muito a eles, muito. Então, ou você tem a sorte do CEP, né? Você nasce numa família rica, ou você casa com um homem ou com uma mulher, ou com um cônjuge rico, pode acontecer, ou você ganha na Mega Sena, ou você trabalha para burro, cara. Luta. Mete a cara, meu. Não tem moleza, não. Nenhum empresário de qualquer tamanho, micro, pequeno, médio. Eu vou falar do Eli de novo, né? do Eli Ruana. O Eli tinha jornadas, hoje um pouco menos, ainda continua trabalhando muito, de 14 a 16 horas por dia, 6 dias por semana. O cara pegou dinheiro emprestado para comprar o primeiro terno. Ele vendia goma laca na rua Florencio de Abreu de porta em porta. Trabalhou que nem um maluco. Claro que não precisa trabalhar assim também, que a saúde sofre, mas não tem jeito. Não tem ninguém de sucesso. Ninguém. Atleta. Esses caras que são craques, esses dois aí que estão lá, o Kobe Bryant e o LeBron, é inacreditável que esses caras treinam. Eu tenho vídeos da preparação desses caras. Não, o LeBron é treino, é investimento no corpo, não, que é a ferramenta dele. É a ferramenta dele, mas ninguém chega num nível de excelência de um LeBron ou num nível de excelência de ter uma excelente venda de um quitute, de um salgadinho, de um bolo, ou de uma roupa, ou de uma oficina de costura, de coisas simples, sem muita dedicação. Não tem moleza. É mentira que o cara ganha grana sem se esforçar. Tem que mergulhar no seu negócio, tem que ter disciplina e trabalhar muito, que dá certo. Claro que sorte ajuda. Mas é o teu negócio. Sorte só ajuda quem está preparado. Exato. Se você não estiver preparado, ela não ajuda. Tem uma história interessante sobre uma enchente. É uma história da tradição judaica. Teve uma enchente e um sujeito conseguiu para o telhado da casa. Ele ficou parado no telhado da casa e falou, puxa vida, eu vou esperar porque Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Aí passou um sujeito num barquinho e falou, ô Moisés, vem aqui e tal. Eu posso? Não, eu vou esperar porque Deus vai me ajudar. Aí foi embora. Daqui a pouco veio um barco maior, com mais gente, falou, não, Deus vai me ajudar. E daqui a pouco veio um helicóptero. Ele falou, não quero helicóptero, perigoso. Mas isso... E quando ele morreu, ele encontrou com Deus e falou, puxa vida, Deus, eu sempre acreditei e tal. E você não me ajudou. Como não te ajudei? Eu te mandei um barquinho, eu te mandei um barco maior, eu te mandei um helicóptero, você não pegou nada disso, você quer que eu faça? Então é o seguinte, tem que aproveitar, todos nós, em maior ou menor grau, depende da sorte, é claro, temos oportunidades. Agarra a oportunidade, quer ser empresário, vai ralar. Não tem resultado de curto prazo, moleza, não tem. Trabalha que dá certo. Então esse casal que vai empreender lá na Baixada, eles disseram o seguinte, eles têm uma meta, né? Eles estão começando por Santos, e falou, não, nosso sonho é que vai dar certo Santos, eles têm que atingir um certo faturamento, nós vamos para São Vicente, e aí nós vamos ter uma renda bacana, aí nós vamos poder... Quer dizer, eles sabem que eles têm 3, 4, 5 anos pela frente sem folga. Eles vão ter um dia na semana que eles vão poder dar uma relaxada. Um dia na semana. Relaxar daquelas, né? É mais ou menos. É ligar, a cabeça nunca desliga. Não para resolver os outros assuntos. Não para. E Deus ajuda quem cedo madruga. Tem que se dedicar. Muita dedicação, muita disciplina, muito cuidado com o dinheiro. Cada centavo conta. É um dos princípios que a gente usa nos institutos. Cada centavo conta. Tem que ter controle de tudo. Desperdiçar é crime. Não se pode desperdiçar. É uma maldade desperdiçar. Nossa, adorei essa frase. Desperdiçar é crime. Desperdiçar é crime, deve ser punido. Perfeito. Punido, tá certo? Não pode desperdiçar. E cada centavo conta. É isso. Não, maravilha. Eu queria ficar horas te ouvindo aqui, Sim. Aron. Muito bom. Talvez essa turma vai ter paciência para ouvir, né? Que bagagem, que experiência, né? E você vai trazendo essa voz acolhedora. Então, sem dúvida, passaria horas. Talvez um episódio 2, Opa, não, Luiz? já... Por que não?
Uma temporada 2 aí. Não, 3, vamos combinar o seguinte. É. Depois que esses 2 projetos que nós estamos fazendo com você chegarem ao fim, a gente podia eventualmente conversar sobre resultados. Boa. Que isso me interessa muito. Perfeito. Qual foi o resultado? Perfeito. Tá bom? Aí a gente bate um Tá papo. marcado. Tá marcadíssimo. Estou à disposição. Marcadíssimo. Estou à disposição. Maravilha! E se você curtiu, aproveita para se inscrever, compartilhar com a sua rede, seus colegas, outros empreendedores, ou se você está atuando dentro do ecossistema de impacto, compartilha também dentro, né, da organização, com seus colaboradores, né, com outros colegas também de área, de atuação. Então já aproveita, se inscreve para receber as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente lança um episódio novo dessa temporada que celebra os 10 anos de Empreende Aí. Nós que somos uma escola de empreendedorismo, que forma empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas com a nossa metodologia própria, sempre traduzindo jargões do mercado, termos técnicos, termos em inglês, para que faça sentido para você e que você consiga absorver esses conteúdos e aplicar na prática. Como o Arão trouxe, né, sem gestão a gente não tem negócio, a gente precisa dedicar uma atenção, sobretudo para a parte de finanças, vendas e a divulgação do nosso negócio. Óbvio que tudo isso precisa estar atrelado ao nosso sonho, à nossa paixão, né, de querer empreender, porque não é para todo mundo, né? Porque essa disciplina que a gente precisa ter é para poucos. Nem todo mundo tem o perfil. E tá tudo bem, né? Tudo bem. E tá tudo bem. Então, que bom que nós tivemos esse papo maravilhoso aqui para poder, né, aprender com tanta experiência, bagagem. Então, segue Empreende Aí, né, lá nas redes, Empreende Aí Oficial. E, Aron, onde a gente pode te encontrar? As redes também do Instituto Sim, Cirela. Como que a gente faz para encontrar vocês? Não, olha, com as redes sociais hoje, ninguém consegue se esconder, tá certo? Encontrar é fácil. Então, é isso. Cirela, Instituto Cirela, coloca lá no Google, vai ter, vocês vão chegar em todas as redes, Instituto Sim. E quem tiver curiosidade, põe meu nome lá, eu estou no LinkedIn. Eu sou coroa, né? Então eu não sou um cara que fica usando rede toda hora, mas eu estou no LinkedIn, tá certo? Boa. De vez em quando eu publico coisas lá e tal, mas é fácil. Boa. Tá bom? Maravilha, foi um prazer, gratidão pela presença e vamos marcar esse papo aí depois. Perfeito, já tá combinado com várias testemunhas. Então, Tá bom. obrigado mais uma vez. Super obrigado para todos. Adorei conversar com vocês e espero que seja útil para o pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.